Hoje eu vou ter sentimentos conflitantes nesse vídeo, porque enquanto eu jogo este game que eu gosto tanto, vou falar com vocês sobre coisas que frustram profundamente os desenvolvedores no dia a dia de trabalho. Eu tenho certeza, se você ainda não passou por estas frustrações, elas estão a caminho e não dá pra você fugir. Então, se tu já quer ficar ligado no que te espera, fica aí comigo até o final do vídeo. E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu me chamo Art e atuo como desenvolvedor front-end há alguns anos. Hoje quero conversar com vocês um pouco sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia de trabalho como programador e que, pelo menos para mim, acabam sendo muito desmotivantes e desanimadoras. E antes de que alguém fique assustado com isso, eu quero lembrar que isso é totalmente normal e faz parte da área. Então o importante é saber lidar e seguir em frente mesmo assim. Então hoje eu quero trazer pelo menos 4 coisas que para mim é muito frustrante no dia a dia de trabalho, para que você já fique ligado que irá enfrentar isso e já tenha uma noção do terreno onde você vai estar se metendo. Então, sem mais enrolação, bora dar start nesse bate-papo. Número 1. Reuniões excessivas. Este tópico depende um pouco da empresa, pois dependendo de qual empresa você esteja trabalhando, vão existir muitas ou poucas reuniões. Eu, por exemplo, já trabalhei em uma onde constantemente eram feitas reuniões para discutir vários tópicos durante a semana e muitas vezes nem envolvia o desenvolvimento. Já em outra empresa, existia somente a nossa reunião de planejamento e a review semanal, ou seja, 2 reuniões por semana apenas. Então vai variar muito de empresa para empresa. Mas o que eu acho sobre essas reuniões? Na minha opinião, elas são muito importantes, mas quando elas têm um propósito claro para acontecer. Muitas vezes o pessoal faz reunião para tudo, coisas que poderiam ser resolvidas com uma mensagem, por exemplo, e acabam te colocando em reuniões que nem muito tem a ver com sua área. E o problema maior nisso não é nem tanto ter a reunião em si, é que elas ficam tomando seu tempo e travando suas tarefas. Muitas vezes você está ali empolgado, quase resolvendo o problema, com muitas ideias, e quando olha, tem uma reunião daqui a 10 minutos para falar sobre, sei lá, algum tema de RH. E toda a sua linha de raciocínio é quebrada porque você tem esse compromisso. E às vezes a reunião é tão maçante e chata que você perde totalmente o gás que você estava antes da reunião e acaba até desanimando para continuar a tarefa. Principalmente se for ali no finalzinho da tarde, né? Eu mesmo confesso aqui que muitas vezes eu sequer continuo, deixo para fazer no fim da noite ou algo do tipo. Pelo menos para mim, eu acho muito importante ter reuniões de alinhamento com o time e uma reunião ou outra para entender o que está rolando dentro da empresa, como uma review semanal, semestral ou algo do tipo. Mas quando o assunto foge muito disso, ou começa a se tornar algo que acontece várias vezes na semana, já começa a ficar exaustivo e desnecessário para mim. Aproveita e já deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso. Eu sei que é um assunto bem polêmico e que as pessoas divergem muito. Me conta como que acontece na sua empresa. Número 2. Desenvolver algo e aquilo acabar nunca sendo usado. Imagina o seguinte cenário: você foi designado para fazer uma tarefa. Esta tarefa vai ser um pouco mais complicada do que as habituais. Requer uma pesquisa a mais, um tempo a mais para ser desenvolvida, e você está lá, todo empolgado, sentindo que está progredindo bem, estudando e se esforçando para conseguir um bom resultado com aquilo. Você se empolga também por perceber que aquela feature vai entregar bastante para as pessoas que vão utilizar. E chega finalmente o dia que você entrega. Você faz a demonstração, as pessoas do teu trabalho te elogiam muito pelo resultado, mas aquela feature fica parada lá em homologação e é deixada de lado, pois a empresa decidiu mudar o caminho ou decidiu adiar o lançamento. E aquilo tudo fica com um futuro incerto. Se tu ainda não passou por isso, você vai ver o quão frustrante é. Isso costuma acontecer até com certa frequência, dependendo de quão bem planejado foi aquilo, ou mal, né? E a sensação que dá depois que isso acontece é que você se sente meio inútil. Seu trabalho parece que não serviu para nada. Isso começa a te fazer questionar seu trabalho, se perguntando se ficou ruim ou algo do tipo, e as pessoas só estavam sendo educadas, né? Quando na verdade foi somente uma decisão da empresa. Então, se isso acontecer com você, apenas tente entender que faz parte do jogo e siga para a próxima tarefa, sempre dando seu melhor daquele dia e sempre pensando que pelo menos você aprendeu algo novo e aplicou algo novo. E isso com certeza vai fazer diferença lá na frente. Número 3. Prazos muito curtos. Algumas vezes pegamos algumas tarefas com prazos meio que absurdos e que já vêm com a cobrança de imediato. Normalmente isso parte do time de vendas e acaba caindo no seu colo. Então o que acontece? O time lá quer vender o máximo possível para atingir suas metas,
e acaba oferecendo um serviço que ainda nem sequer está implementado, ou fala de maneira equivocada que existe uma funcionalidade ali na hora da venda. E depois que a venda é concluída, a cobrança para desenvolver aquilo vem, e geralmente com prazos bem curtos. Isso por si só já é frustrante, mas o que é ainda mais desanimador é desenvolver algo nas pressas, porque a qualidade do código fica toda cagada, o que vai te deixar frustrado agora e no futuro quando você precisar dar manutenção naquilo. Às vezes nem a própria funcionalidade consegue ficar com um resultado legal, e você começa a sentir vergonha de entregar aquilo, sente vergonha de ter feito um trabalho tão meia boca. Aí depois você sai da empresa e deixa aquilo lá. Outra pessoa vê e pensa, meu Deus, quem foi que fez esse trabalho pouco? Por isso, antes de você criticar o trabalho de alguns outros desenvolvedores, é bom você buscar entender o contexto em que aquilo foi feito. Muitas vezes era alguém que queria fazer um bom trabalho, mas não teve tempo suficiente para fazer aquilo. E muitas vezes aquele dev que criou aquilo, na hora lá que estava desenvolvendo, estava com o mesmo sentimento de frustração que você está agora lendo o código dele. Então já vou aproveitar aqui para deixar uma dica. Parem de julgar o trabalho dos outros sem que você saiba o contexto em que aquilo foi desenvolvido. Isso, uma hora ou outra, vai acabar acontecendo com você também. Número 4. Tarefas vai e vem. A quarta e finalmente última coisa, porque eu já estava ficando meio depressivo aqui, é a coisa que mais me desmotiva entre todas as que eu falei até agora. É aquelas tarefas que eu chamo de vai e vem. Mas o que seria essas tarefas vai e vem? É aquela tarefa que toda hora precisa de um ajuste, ou por não ter sido especificada bem antes do desenvolvimento, ou por entendimento errado dos gestores de como aquela funcionalidade deveria funcionar. E cara, pelo menos para mim, isso é extremamente irritante, porque de tanto ver aquele código, você começa a ficar de saco cheio com aquilo. Mas aquela bagaça parece que é infinita e sempre fica indo e voltando para sua mão. E como foi você que começou a desenvolver aquilo, os ajustes nunca vão para outro dev. Aquilo sempre será como um filho seu. Uma vez eu passei por isso quase um ano inteiro, tendo que uma hora ou outra ficar voltando no mesmo tópico, porque o pessoal não se decidia sobre como queriam que funcionasse aquilo. Então sempre, uma vez ou outra, eu precisava de algo novo, de algum ajuste, precisava refazer um negócio aqui, um negócio ali, e eu já estava ficando muito puto com aquilo. E isso começou até a afetar meu desempenho no trabalho, porque eu começava o dia já pensando, vou ter que trabalhar naquilo novamente. Fora que você não tá aprendendo algo novo, você só tá em um ciclo infinito naquilo, criando e destruindo, criando e destruindo. E pelo menos para mim, uma das coisas que eu mais gosto na área é de sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Então esse tipo de situação é totalmente frustrante para mim. Essa situação chegou em um ponto para mim que eu cogitei sair da empresa. Então eu comecei a aplicar para novas vagas, consegui passar uma entrevista e finalmente consegui fugir disso. Eu realmente não desejo para ninguém que aconteça este último tópico que eu falei. É realmente muito desanimador. Mas fala aí pra mim, você já passou por esse tipo de situação ou alguma outra situação que citei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários a sua experiência e as coisas que mais te frustram ou frustraram na nossa área. Aquelas coisas que te deixavam de cabelo em pé, que faziam você acordar com aquela preguiça de trabalhar. Já vai deixando também o seu like e se inscrevendo no canal para acompanhar os próximos vídeos. Assiste também nossos outros vídeos e compartilha com a galera para aumentar o alcance do canal, beleza? Então é isso, por hoje eu vou apertando pause aqui no nosso bate-papo, mas a gente se vê em breve. Até nosso próximo bate-papo e falou!